Olá pessoal, estamos aqui novamente com o VMT Cash. Estou aqui com o Rodrigo. Tudo bom, Júnior? Realmente é um grande desafio a gente estar participando aqui e levando informações do mercado imobiliário, a gente conversando um pouco e poder transmitir um pouco daquilo que a gente tem estudado, né, Júnior? Isso, eu acho que essa é a palavra, desafio. Porque até o evento que a gente fez aí com mais de 160 corretores, né? A gente vê que há uma carência pela informação, né? Como está acontecendo, o que está girando no mercado imobiliário, né? E hoje a gente vai trazer um assunto aqui, né, Rodrigo? Em pauta, né? O assunto que vai ser em pauta. Qual que é o nosso assunto hoje aqui? Os ciclos do mercado imobiliário, né? E a importância de como isso define os papéis de compra, como que isso influencia e como que quem está assistindo aqui pode obter ganho, né? Saber em que momento você vai adquirir o seu imóvel. Eu acho que é tão importante isso, porque quando a gente entender o ciclo do mercado, né, a gente pode ter uma interpretação, até conseguir ler em que estação a gente está no mercado nesse momento, né? Isso. Então, acho que é muito importante esse assunto, né? E é bem legal, acho que esse termo que você pegou aí, são as estações, para a gente entender que são ciclos, são como se fossem as 4 estações aí. A gente consegue identificar, né? Nós estamos gravando isso aqui junho de 2020, né? Jaqueta, Frio. blusa, friozinho, chuva, né? E são estações do ano, assim como a gente vai definir, olhar as folhas caindo, nós olhamos ali, a gente identifica o outono, a gente identifica o inverno, olhamos as flores nascendo, identificamos a primavera. A mesma coisa, existem ciclos, 4 ciclos para o mercado imobiliário que ajudam a gente a identificar tudo isso, né? E é tão importante saber, porque senão a pessoa, tanto o investidor, a pessoa que está nos assistindo, seja ela o agente imobiliário, né? Seja ela a pessoa que está colocando ali, né? Ela entendeu as oportunidades e também, né? Como flui esse ciclo. Lógico, né, Júnior? O que a gente tem observado aqui, estudando e olhando? Nós vivemos numa cidade com uma situação atípica. Nós vivemos num estado que cresceu mais do que toda a nação, né? Proporcionalmente. O nosso PIB cresceu mais do que a nação. E a cidade de Pato Branco tem ótimos índices. Então, essa semana aqui, então, eu estou com uma notícia aberta aqui de um portal revelando aqui que a cidade está entre o top 5 entre as cidades com maior potencial de consumo do Paraná, né? Então, o potencial de consumo alto, inclusive o nosso potencial de consumo à frente da cidade de Londrina, né? Olha, é uma cidade pequena com uma característica, eu também estou com aberto aqui, para a gente trazer isso também, né? Imagine um crescimento de mais de 300% sobre o consumo. Então, quer dizer que uma cidade, em meio dentre outras, né, ela tem um diferencial, né? Aqui como Pato Branco, como Francisco Beltrão também, que é próximo, né? Tem uma característica semelhante, né? Isso. É um outro índice ali que saiu no final de maio, aponta Beltrão entre as 20 cidades com esse um índice de consumo também. Então, nós estamos falando de cidades que fogem à regra de tudo que se fala, às vezes de desemprego, de recessão. Nós temos oportunidades aqui na nossa cidade e que ajudam a mexer dentro desse ciclo, ou pelo menos manter fases do ciclo, as boas fases do ciclo por mais tempo, né? Esses são dados que ajudam a gente a identificar. vê isso na prática, né? Até em pleno, né? A gente saindo aí de uma pandemia e o pessoal terminando colocando, né, um investimento que é uma cereja aqui para a cidade de Pato Branco, que é o Pato Branco Shopping. Então, a gente olha e tem que ter um consumismo diferente, tem que ter uma realidade diferente, porque senão se obedecesse às demais cidades, ela teria um fim diferente, né? Isso, a gente fala aqui de uma perspectiva onde tem um grande número de pessoas empregadas, um grande número de a poupança aqui da nossa cidade é muito grande, e também dessas pessoas empregadas, várias com um salário médio muito acima da população, né? Conversava essa semana com o diretor de uma cooperativa de crédito,
e ele me informou que o salário, por exemplo, diferenças entre as duas unidades dessa cooperativa de crédito, Pato Branco e Beltrão, em torno de 25% a mais a base salarial aqui da cidade de Pato Branco, né? Então isso ajuda também a gente a olhar para esse ciclo do mercado imobiliário e saber que a gente pode confiar aqui na nossa cidade, na capacidade do povo de Pato Branco, do povo do Sudoeste do Paraná, em também consumir tudo aquilo que é colocado à sua disposição. Para vocês entenderem, há uma diferença entre, né, o mercado de imóveis pronto, sejam casas, apartamentos, né, e também há uma diferença entre loteamento. A gente tem visto isso, né, até a gente também estava assistindo agora um outro pessoal falando em Uberlândia, né? Uberlândia, né? Falando que estão, porque a gente estava não se identificando, mas eles estavam passando pela mesma situação que a gente está passando hoje, né? Isso, né? Estou falando de uma cidade situada lá no Triângulo Mineiro, mais de 800 mil habitantes, e que está há mais de 2 anos sem a possibilidade de ter um novo loteamento, né? Então, nós sofremos hoje, as loteadoras em geral, né, sofrem o impacto da pandemia do Covid-19, ainda, né, com reflexo no aumento, principalmente aqui da base do asfalto, né, onde subiu mais de 180% aí nesses últimos 2 anos. Sofremos também aqui junto aos órgãos que regulamentam, né, então as companhias de água e esgoto, as companhias que cuidam da eletrificação, elas têm endurecido algumas regras e fazendo com que isso acabe sendo repassado para o consumidor final como com um preço maior, né? Uhum. Quando a gente fala de loteamento, né, a gente fala porque a gente consegue se identificar com outras cidades, a gente vê um espelho em Francisco Beltrão, a gente viu essa cidade lá de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, né? A mesma característica, porque o que mexe o ciclo do mercado do loteamento também, diretamente, é a demanda e a oferta, né? Vamos mais dizer propriamente, né, a oferta e a procura, né, de imóveis, né? Claro que a liberação de crédito, taxa de emprego, consumo como Pato Branco tem, né, outras cidades, isso influencia, mas para a gente falar sobre o mercado imobiliário, a gente tem que entender que sobre, né, a oferta e a demanda. E o loteamento, ele passa sobre isso que você falou. Faz 2 anos e meio, 3 anos que Pato Branco, Beltrão, cidades em volta, a gente não consegue aprovar o loteamento, porque endureceu, rígido, né? E algumas coisas eu acho que são importantes, né? Mas houve uma mudança, né, na aprovação de loteamento, então está faltando produto, está faltando oferta, né? Enquanto a demanda, a procura está alta, né, nesse tempo, né? Exato, é porque a gente sempre, já comentamos no outro podcast, o terreno ele está na ponta de todo o processo do mercado imobiliário, né? Sem o terreno não existe como edificar casas, apartamentos, galpões logísticos, né? Barracões, não faz nada sem você ter o loteamento lá na primário, primeira, né? É o primário. É o primário. Então, quanto mais as regras e leis são colocadas, aqui normativas são colocadas também para normatizar e, lógico, trazer segurança para quem adquire o terreno, tudo isso tem que ser repassado aqui para o valor do imóvel, mas também tem que respeitar esse ciclo aqui, né? Então, porque são, às vezes, fases demoradas, né? Temos casos aqui de loteamentos há anos parados aqui, né? Isso, hoje um loteamento aí a gente vê o mínimo, né? A gente fala o mínimo que por lei 2 anos, mas até 5 anos, né? Para a criação do loteamento, né? Entre estudos e aprovação, né? Então a gente vê uma demanda alta nesses dias e sendo tímido a oferta a gente não tem produto, porque onde a gente tem produto, onde a empresa está em 35 cidades, né, 4 estados, aonde tem produto está sendo vendido, o fluxo gira, né? E Pato Branco e Beltrão está com uma carência, né, de produto nesses dias, né? A gente fala de oferta, na verdade, né? Uhum. Porque o terreno ele tem essa característica de liquidez, né, também.
logo o investidor ou aquela pessoa que está adquirindo aqui o imóvel como residência, se acaso ele deseja vender logo à frente ali esse terreno, a facilidade de você liquidar fácil, né? ele é muito mais fácil. Você vendeu um imóvel de 100, 150 mil... do que um apartamento pronto, né? Exato. Uma casa, né? O leque de oportunidade é maior, né? Exatamente. E a gente quer falar também, antes de entrar nesse ciclo dos imóveis, que nós estamos num momento, até falamos também na outro podcast, que como existe pouca oferta nesse tempo e uma demanda alta, então é uma oportunidade aí para se adquirir, né, nesse momento esse produto, tipo de produto, para quem é investidor, para quem tem os olhos para investimento quando a onda está subindo. Né? Esse é o momento mais exato, quando tem uma onda que sobe e ela começa, tem o pico dela e ela vai começar, é normal, começa a descer. Então essa onda está subindo, porque está faltando oferta de produto. Então esse é um momento de adquirir, né? Isso. A gente tem percebido, né, aqui dentro das vendas, os corretores que trazem as propostas aqui para a gente analisar dentro dos terrenos, que o pessoal deseja investir nesse segmento, né? As poucas e boas oportunidades que são colocadas, elas permitem que o investidor, ao fim aqui de um pequeno prazo, ele vai ter um ótimo retorno, né? A grosso modo, o que a gente quer falar aqui, né, Júnior, é que o produto que está sendo oferecido agora, nós não vamos conseguir repor daqui a 2 ou 3 anos com o mesmo valor que é praticado atualmente. Por isso é uma oportunidade de quem quer comprar na baixa, né, para vender quando estiver em alta, né? 4 ciclos, né, do mercado imobiliário, né? E fala para nós aí, resumidamente, quais são essas 4? Depois a gente vai abordar cada uma, né? Isso. Então, essas 4 fases. A primeira é constituída pela recuperação, né? Você vê essa pequena melhora aí dentro do mercado. A segunda, Júnior, é a expansão, né? Onde você vê que o mercado começa a fluir. O terceiro momento, excesso de oferta. Então, como começa a onda. Como você comentou, tem uma demora aqui, né? O timing entre a produção e colocar o produto no mercado. Aí é uma demanda muito grande e uma procura oferta, né? E o último, a última etapa é a recessão, né? E lógico que aqui só abrir um comentário dentro dessas etapas aqui. A gente vinha numa fase, até 2018, 2019, acontecendo dentro do mercado do cenário nacional, mas que a pandemia do Covid-19 foi um momento disruptivo, né? Ele abriu uma nova oportunidade, criou uma nova oportunidade para o mercado imobiliário, né? E vamos falar um pouquinho sobre a recuperação. O que é esse início da onda, da recuperação? Ela é essa fase a mais baixa que tem, né? Mais básica, mais inicial, né? Então, saiu ali, havia uma super oferta de produtos, né? Então, lógico, muitas construções novas, muita coisa acontecendo, mas a demanda, né? O pedido para o pessoal para comprar, então ou não havia crédito suficiente, ou o pessoal não tinha dinheiro suficiente, né? Mas tinha toda uma demanda de produto ali disponível. Então, o que faz isso? Esse excesso vai começar a ser absorvido, né? Lógico, aqui tem algo que começa a ver duas coisas também, que é o mercado de locação, né? Ele começa junto aqui, ele chama de taxa de vacância, então onde está aberto, onde está vago, né? As lojas começam a serem retomadas e isso começa a indicar essa fase de recuperação, né? Então, por exemplo, hotéis, quando o nível de hotéis começa a subir de novo, quer dizer que há uma melhora do mercado, que o pessoal está se movimentando. Em segundo ponto, que tem uma grande demanda aqui, procura por isso, são salas comerciais, porque daí a pessoa, eu vou tirar aquele meu projeto do papel, eu vou colocar isso aqui para executar. Então, salas comerciais, galpões logísticos, as empresas começam a se preparar. Sair daquela timidez e começam
Como se vê uma melhoria no cenário do mercado imobiliário, né? Então, e aí começa a haver um aumento da taxa de aluguel, as coisas, aí de repente a pessoa faz a conta que já não fica bom, entre eu alugar e eu comprar, eu prefiro comprar. E ela volta a investir. Então esse seria o primeiro ciclo do mercado imobiliário. E vendo esse cenário, eu acho que a pessoa ela se anima, né? E a gente vê isso começa a influenciar outras pessoas, né? E ela começa a investir, né? Aquilo que está em falta começa a aparecer, a demanda, né? Começa a aparecer novas construções, até na área de loteamento começa a aparecer vários produtos para serem vendidos, né? Então esse é um novo cenário que começa a aparecer daí, que é uma que a gente chama de nesse segundo ciclo, né? Então a gente tem o ciclo da recuperação, né? Só a gente finalizando aqui, que é essa leve, tem uma leve retomada dessa atividade da construção civil, né? Construção civil que é um dos vetores de crescimento de Pato Branco, da nação, de toda a economia brasileira, né? Então depois os imóveis vagos, aquilo que está disponível vai cair. Mas ainda assim, Júnior, ainda há um sentimento de desconfiança do mercado com relação... Será que eu vou investir? Será que é o momento certo de eu adquirir o meu imóvel? E é aí que a gente vai entrar na segunda fase, que é a fase da expansão. Que é onde há um ânimo dos construtores, né? E você vê, começa a sair casa, tudo que é lado, começam a retomar projetos, né? E a gente vê um novo cenário aí, como dá para dizer, o preço dos imóveis em alta, como se fossem as vacas gordas, começando a ficar gordinhas ali, né? Isso, então, como a demanda passa a crescer, esses imóveis vagos, eles começam a ser ocupados, né? Então, essa taxa dos imóveis vagos, ela começa a cair, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer... Eu falei ali, os aluguéis vão subir ainda mais, né? Porque começa a ter uma procura por isso, né? Porque é um ciclo virtuoso, né? Então, onde tem algo bom acontecendo, onde tem as coisas acontecendo, né? Então, a demanda, né? A procura começa a crescer mais do que a oferta, mais do que aquilo que tem disponível no mercado. Né? E esse é um momento da pessoa investir, né? Porque ainda alguns ficam esperando a onda... E quando vê, ela começa a entrar para o outro ciclo, né? Então esse ainda é um cenário que o investidor, a pessoa que quer comprar, a pessoa que quer adquirir ainda, né? É bom esse cenário, né? Abrindo um parênteses aqui para a gente comentar, né? Desde que eu me conheço por gente, usar essa expressão aqui, a gente escuta muito sobre isso, dizendo que nós vamos aguardar aqui para que o preço do imóvel caia, para que isso aqui não aconteça, né? Nós somos filhos de um tempo de recessão econômica, então... Constantemente a gente ouviu isso. Eu cresci ouvindo... Estamos em crise, vai cair o valor do imóvel. E isso nunca aconteceu. E a gente saiu agora de uma pandemia de 2 anos, e pelo contrário, o valor dos imóveis subiram ainda mais. Né? Porque teve justamente esse movimento aqui acontecendo. O mercado não estava preparado, ele estava se preparando para querer sair timidamente da fase e não conseguiu suprir toda a necessidade que havia, essa demanda reprimida. Né? Quando houve essa recessão, faltou peças, né, em veículos, e os veículos, a produção caiu. Então a oferta era pouca e a demanda estava alta. E o que aconteceu? Consequentemente, subiu os valores de veículos. A gente viu a valorização de veículos sendo vendida acima da FIPE, não é o nosso foco, mas isso dá para nós ter um exemplo de que a gente sempre vinha ouvindo que vai cair o valor do imóvel, vai. E, na verdade, aconteceu o efeito contrário. Subiu o material de construção, subiu, né, ferro, para o que faz a construção e também loteamento. Encareceu, na verdade. Isso. A gente precisa ter isso muito claro em nossa mente, que nós, no Brasil, nunca vivemos uma bolha imobiliária. Né? Então, a última grande bolha imobiliária que houve
foi no mercado dos Estados Unidos. Americano, né? O mercado americano começou a abrir uma possibilidade de refinanciar várias vezes o mesmo imóvel, então se hipotecava várias vezes o mesmo imóvel. Eu não tinha crédito, mas eu ia lá e tomava o crédito com este banco, ia lá para outra instituição, com o mesmo imóvel, colocava ele em 3, 4 instituições. Então isso causou toda essa crise lá nos Estados Unidos, o que não é o nosso caso, né? Nós não temos como viver isso no Brasil, nós vivemos uma fase... É uma realidade diferente, né? Porque o Brasil é uma escassez, né, hoje a pessoa ter a primeira habitação ainda é pouca, né? A gente está aqui no sul, mas se você pega o norte do Brasil, outras regiões, é muito alto o número de pessoas que ainda não têm o seu primeiro imóvel, né? Isso. Então é uma outra realidade, né, aqui, né? Então a gente não vive essa bolha imobiliária e por isso que a gente sempre está dentro dessa... para acontecer isso, né, a gente teria que ter... a gente vai entrando aqui, uma bolha imobiliária seria... a gente entrando ali no que seria a terceira fase, que é uma super oferta, né? O que a gente pode desenhar para o mercado imobiliário é isso, uma super oferta. Essa super oferta também conhecido por excesso de oferta, né? Então, tem muito produto, porque existe esses ciclos aí, que a gente falou estamos falando do terceiro, mas eles têm um prazo, uma duração aí, vamos dizer, de 2 a 5 anos cada um, né? Então, chega um momento que existe muita, né, oferta e aí uma pouca demanda. E não consegue, o mercado não consegue equilibrar isso, né? Então, a gente começa a descer a onda. Daí já não é onde a pessoa, né, investiria, né? Então, a gente vê E a gente vê que o cenário, Rodrigo, de imóveis prontos aqui em Pato Branco... né? Beltrão é diferente ainda, mas aqui já existe bastante imóveis, apartamentos, né? Prédios construídos, né? É diferente da realidade do loteamento, que o loteamento não acompanha esse mesmo ciclo. Eles parece que estão girando num ciclo diferente, cada um, né? Isso. Para mim fica muito claro, né? Que nós temos sempre tem 2 ciclos acontecendo, como você falou. Um são os imóveis prontos e o outro é no loteamento que está nessa outra ponta do mercado da construção civil, né? Ele trabalha num ritmo próprio dele, observando esses ciclos, mas de maneira distinta do que às vezes está acontecendo dentro do mercado imobiliário, né? Até local, né? Como você falou, às vezes pode estar passando um ciclo em Pato Branco e outro ciclo em Francisco Beltrão. Um pode estar em baixa e o outro pode estar em alta, né? Então, por isso que é importante a gente compreender, né, isso, entender essa estação, né? Por essa mesma dificuldade de não conseguirem aprovar, parece que ela entrou no mesmo ciclo, né? Então, junto, né? Enquanto que de imóveis há uma carência em Francisco Beltrão e a gente já vê aqui, já começando entrando no excesso de oferta de imóvel pronto em Pato Branco, né? Isso, não, lógico que a gente tem aqui um processo de verticalização da nossa cidade muito acentuado, né? Que são índices que o pessoal observa muito. Hoje está o 5º do Paraná, né? Que mais cresce verticalmente, né? É um índice muito forte, né? A gente tem essa demanda também das cidades, tem uma afluência das cidades aqui ao redor para investir aqui dentro desse processo de verticalização. Mas ela também tem um limite, né? O que a gente vê aqui, por exemplo, que é algo que está acontecendo, o valor do imóvel na planta, ele não sobe tanto, já está quase próximo do valor do imóvel pronto, né? Então, não consegue hoje o investidor ter o ganho... Uma valorização, uma né? valorização tão grande, né? Então, seria uma desaceleração, né, do valor, né? Porque daí como existe uma oferta tão grande de imóveis, né, o mercado não consegue, porque como não consegue sair essa oferta, né, tende a fazer uma pressão sobre isso, de reduzir o preço. Claro que não vai, a gente nunca viu isso acontecer, mas de ficar próximo e de não aumentar o valor. Então é onde o investidor não consegue ter uma valorização, né?
nesse ciclo do excesso de oferta, né? Isso, porque daí como tem muito produto ali, também vai gerar, na verdade o risco maior, né, Júnior, ele é para o incorporador, para o construtor, né? Talvez para a pessoa ali, para o consumidor final, acabe sendo também um momento bom, mas para o incorporador, né, esse ciclo da super oferta, ele não é tão atrativo, né? Porque ele não vai querer baixar, porque se baixar ele vai ter que vender por valor menor, e às vezes ainda tirando custos ali, chegando próximo de custos, então não é vantajoso fazer isso, né? Isso, e dentro dessa fase aqui, são aonde ocorrem as quebras. As quebradeiras, né? Né? Porque se a pessoa não tiver preparada para esse momento, entender que está entrando no inverno de imóveis de muita, né, oferta, se ela não tiver outra fonte de renda, ela... Isso, ela tem as empresas, se elas atuarem em diversas áreas, lógico que hoje as leis, né, para o mercado de imóveis mudaram, então, possivelmente a gente não veja uma quebradeira, né, como teve aí na década de 90, construtoras grandes aí, trazendo prejuízos imensos, né, falindo, deixando um monte de consumidores. Então houveram mudanças nas regras. Essas mudanças trazem uma segurança para o comprador, né, final, o patrimônio de afetação, tudo isso. Ele ajuda a deixar o mercado mais seguro. Mas isso também não impede que esse construtor que está ali, o pequeno construtor, né, ele tenha que passar por grandes dificuldades nessa área aqui. Talvez nem seja nem essa quebradeira, né, mas eu acho que já de vender o produto por um valor menor do que se esperava já é ruim para o mercado, para ele, né? Então, ele vai esperar entrar no novo ciclo. Se ele compreender isso, ele passa por esse momento, ele se prepara e passa por esse momento, né? E tem o resultado lá final, né? A gente viu aqui, só abrindo um parênteses, dentro do movimento que era o antigo Minha Casa Minha Vida, essa mudança para o Casa Verde e Amarela, nós tivemos aqui, quem tentou permanecer nesse segmento, ele passa por uma certa dificuldade, né? Porque hoje não existem mais os subsídios que foram concedidos no início do programa, né? Porque também subiu muito o valor do material, então a pessoa não consegue, mesmo que houvesse um subsídio do governo, não conseguiria adquirir o imóvel com a facilidade que tinha, né? A gente está entrando no último ciclo, né, que se chama, você falou, recessão, né? Isso. Então, como há um grande aumento da oferta e a demanda, né, ela é baixíssima, você não tem como escapar, né? Então, ela é determinada por essa diferença entre a oferta aqui do produto, mas o crescimento do interesse, né, do desejo do consumidor. Eu quero comprar o imóvel agora, né? E isso para todas as classes sociais. Lógico, né, escutando ali sobre os imóveis hoje de alto luxo, que não parece serem afetados nesse momento. Não são afetados, né, Júnior? Então você pega aqui, se a gente imaginar lá a pirâmide, né, das faixas de ganho do Brasil, né? Então a classe A, o duplo A e o triplo A, né, que está no topo lá da pirâmide, o consumo deles não foi afetado. Ainda estão trocando de imóvel, de veículo, ainda estão, né, fomentando esse mercado. Né? Isso. Então dificilmente eles passam por exemplo, nessa fase aqui, né? Mas aqueles outros pelos quais necessitam contrair um financiamento, porque nessa fase da recessão, o que tem também? Não há liberação de crédito. Caem as linhas de crédito, né? Isso. Acho que até afeta as taxas de emprego, né? Caem. Então, tudo é uma escada aí que É porque você não tem emprego. Eu não tenho emprego. Se eu não tenho emprego, eu não posso comprar o teu imóvel. Né? Eu não consigo pegar crédito, comprovar uma comprovação para conseguir esse crédito para adquirir um imóvel. Né? Então esse é o momento mais, vamos dizer assim, negro desse ciclo. Né? Isso.
que é a fase onde, né, como você falou, então eu não tenho acesso a crédito, eu, consumidor, não consigo, né, eu posso estar desempregado, então nisso me impede de atingir aquilo que é um sonho de todo brasileiro, que é adquirir um imóvel, né? Essa última fase aqui, que é uma fase de depressão, né, Júlio, do mercado, né, onde ele está na baixa ali. Porque todo o mercado tá reprimido, né? Então, tem uma procura também, mas é um bom momento aqui para a pessoa adquirir o imóvel. Se você tem o dinheiro guardado, um ótimo momento, porque às vezes um construtor, as coisas, a pessoa está passando por uma dificuldade, você consegue, né, o que é a expressão popular... Explorar, né? A galinha morta, né? Essa é a expressão popular que surge dentro desse momento aqui, né? Que graças a Deus aqui na nossa cidade a gente não conseguiu viver um ciclo desse ainda, né? E eu acho que também você tem pouco risco, né, nesse momento, né? Então, porque quando está na euforia, quando o negócio está subindo lá, o risco é maior. Mas nesse momento, se você tem dinheiro, você ainda consegue barganhar com a pessoa e consegue pegar o produto por um valor menor. Claro que não é uma realidade de Pato Branco, né? A gente não vê acontecendo isso, né? Mas, Júnior, o que a gente tem sempre que enfatizar também, né, para o consumidor, né, e o corretor orientar para o cliente, ele adquirir ali o seu imóvel, né, perto de vetores de crescimento, né? Então, porque a localização, ela sempre vai ser um fator do aumento de ganho, mais do que comprar bem, né? Então, imagine aqui o caso de quem tinha um terreno ali próximo à região do shopping. Cara, a valorização que a pessoa tem é muito grande, né? As pessoas que compraram anos atrás o terreno aqui na região central da cidade de Pato Branco, a valorização é muito ampla, né? Então, mais do que comprar bem, esse bom, né, olhar, se a casa é pronta, o imóvel é pronto, olhar o padrão do empreendimento. Olhar o entorno também do como está, né? Se já existe um entorno, se já existe, como você falou ali, um comércio, se já aponta para isso, né? Se já tem ali escola, faculdade, como também a empresa apontou para um lado aqui da cidade que foi determinante na área tecnológica e universidade, né? Onde existe mais de 3 universidades, então acertou também o local, né? Quando a gente tem uma diversificação, né, Júnior? Então, diversos segmentos atuando, né? Então, o Pato Branco não está atrelado somente ao agronegócio, lógico, que é o que puxa muito aqui. Muito forte ainda. Mas nós temos esses campos que você está citando, nós temos aqui então, que é a área do ensino, que é muito forte, onde os próprios professores têm um bom padrão, né, de média salarial, bem acima de uma realidade do que se instalar uma empresa com 1.000 funcionários trabalhando, ganhando um salário daí pouco. Eu acho que perderia muito, né? Seria bom para a cidade, mas a indústria em si, né? Porque o valor da renda das pessoas que trabalham ali não consegue, né, até adquirir o imóvel e começa a comprometer, né, o local, né? Isso. Então, quando a gente olha aqui a cidade, tem essa característica, né? Tanto Pato Branco quanto Beltrão também não deixa de ter essa boa característica, né? Por isso que às vezes, né, a gente recebe clientes que vêm de fora da cidade e não conseguem compreender como que aqui custa tão caro o nosso imóvel.